Olá, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa atividade de história. Hoje, a nossa aula, vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Como vocês já sabem, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil não era todo de Portugal. Esse tratado, na verdade, foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras. Uma parte ficaria com Portugal e a outra parte com a Espanha, como vocês estão vendo no mapa. No início da colonização, o governo português, que nessa época era Dom João III, ele não tinha dinheiro suficiente para se instalar no Brasil. Então, o que ele fez? Ele resolveu criar o sistema de capitanias hereditárias. Ele queria colonizar com mais facilidade, sem gastar muito dinheiro, porque o Brasil era muito grande. Então, o que ele fez? Ele decidiu dividir a sua parte em grandes 15 pedaços de terra. E cada pedaço desses recebeu o nome de capitania hereditária. As capitanias, elas dividiam o território em grandes 15 pedaços de terra. E cada um desses lotes foi dado a um nobre português que tinha um bom relacionamento com o rei de Portugal. Os donos desses lotes passaram a ser conhecidos como capitães donatários. Os capitães donatários, eles deveriam vir para o Brasil para se instalar e explorar o novo continente. Então, as capitanias eram chamadas de hereditárias porque elas passavam de pais para filho. Então, as capitanias eram os grandes lotes nos quais o governo português dividiu para facilitar a colonização. Os donatários tinham direitos e deveres sobre as capitanias. Quais eram os direitos dos donatários? Eles tinham que cobrar altos impostos dos colonos, eles tinham que escravizar os lavouras, eles tinham que doar as terras, eles tinham que julgar situações podendo até condenar à morte. E os deveres? Tinham que pagar impostos ao governo português, defender a terra e colonizá-la e promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Algumas capitanias prosperaram. Então, Pernambuco e São Vicente cultivavam a cana-de-açúcar. E eles usavam os trabalhadores escravos para o plantio, para a colheita, para o transporte e para a fabricação do açúcar. E assim eles tinham muito lucro. Os donatários, eles não eram os donos das capitanias. Eles só podiam explorá-las, colonizá-las e defendê-las. Foram vários os motivos que levaram as capitanias hereditárias ao fracasso. Então, muitas delas fracassaram. Por quê? Quais eram os motivos? A distância entre as capitanias e entre Brasil e Portugal, a comunicação era muito difícil. A incapacidade dos donatários, a falta de recurso, os ataques frequentes dos indígenas, a falta de pessoas para trabalhar na lavoura. Então foram instalados os primeiros engenhos no Brasil. E para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, primeiro tentou-se escravizar os indígenas e depois os africanos foram trazidos. Melhor o território, então eles fugiam dos engenhos. E também havia grandes ataques dos indígenas às capitanias, porque eles queriam recuperar as suas terras. Pelas dificuldades que os indígenas apresentavam na sua escravização,
os portugueses passaram a trazer africanos para trabalhar na lavoura. Havia maior comércio dos escravos nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Quando os negros chegavam aqui, eles eram tratados como mercadorias e vendidos aos senhores de engenho, que podiam fazer o que quisessem com eles, inclusive bater, matar. Os membros das famílias eram vendidos separadamente. Então, essa história fez com que muitas capitais de estados brasileiros fossem no litoral. Afinal, com a colonização, Portugal pretendia defender o Brasil das invasões ao litoral. Por isso, as primeiras vilas foram fundadas à beira-mar, como, por exemplo, a primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente, como nós já estudamos na aula passada. Agora vocês vão responder as questões que eu coloquei, leiam com bastante atenção, respondam. Quando terminar, envie as atividades. Um ótimo dia a todos!